Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudarmos na Escola Bíblica Dominical e neste domingo, dia 4 de outubro, nós iniciamos o último trimestre de 2020 e nós vamos estudar essa revista, uma revista muito especial que, se você tiver o interesse de adquirir, já está disponível aqui na Secretaria da Igreja. Pode procurar o presbítero Guilherme no horário comercial ou durante o culto também, se você quiser adquiri-la, fique à vontade. O título que nós vamos tratar aqui é A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Então, meus irmãos, é um tema de muita relevância para a igreja, nesse tempo que a gente vive. O comentarista dessa revista é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. E com certeza Deus vai nos edificar muito através do estudo da palavra que Ele nos deixou. E como essa é a primeira lição, o título dela é A Necessidade de Restauração na Alma. E este é o tema que nós vamos estudar nesta aula. Antes de iniciar, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, agradecer ao pastor Benjamin, ao pastor Jairo, que é o nosso superintendente, e fazer uma oração com você, para que esse último trimestre de 2020 seja também de muita edificação e crescimento na palavra de Deus. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais da Tua palavra através dessas lições, ó Pai, que nós estudamos semanalmente. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra para a igreja, ó Deus, como um testemunho, ó Deus, como um suporte e como uma diretriz, ó Pai, que nos leva para o céu. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que me use neste primeiro dia, que o Senhor use, ó Pai, a cada um dos professores que terão a oportunidade de transmitir a Tua palavra e que o Senhor edifique a Tua igreja, Senhor, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, Senhor, a Tua bondade na direção do Teu povo que se reúne sempre para te adorar. Então, Deus, no nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença e o Teu trabalhar para a glória do Seu nome. Aleluia. Amém. Meus irmãos, o texto áureo dessa primeira lição, ele está em Jeremias, capítulo 31, versículo 25. E diz assim: Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Neste versículo, meus queridos e minhas queridas, nós já temos aqui alguma coisa muito importante para nós falarmos. E o que é isso? É que a alma do homem se cansa e se entristece. A alma do homem se cansa e se entristece. Por isso a necessidade de nós falarmos sobre a restauração na alma. Porque muitos de nós enfrentamos momentos na nossa vida em que a nossa alma fica triste, que a nossa alma fica cansada. Nós temos muitos hinos que falam sobre a alma cansada, temos textos na Bíblia que falam sobre a alma cansada. E por isso é urgente nós falarmos sobre isso e pedir a Deus que restaure a nossa alma sempre que necessário. Porque o Senhor diz: satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida eu saciei. Então, meus irmãos, a alma se cansa, mas Deus é um Deus que nos renova a nossa alma. É um Deus que nos sacia, porque a nossa alma carece desse Deus. E nesse capítulo 31, o profeta Jeremias, ele faz uma promessa muito importante. O mesmo profeta que anunciou a prisão na Babilônia, o cativo, que Israel seria nas mãos de Nabucodonosor, neste capítulo 31, ele vem trazendo uma mensagem de restauração. Porque o povo foi levado para a Babilônia, ficou lá como cativo do rei por 70 anos. E neste capítulo 31, o profeta Jeremias traz uma palavra anunciando o retorno desse cativeiro. E eu selecionei alguns versículos aqui, quero ler para vocês. O versículo 8, Deus diz assim: Eis que os trarei da terra do norte, da Babilônia, e os congregarei das extremidades da terra. O versículo 10 diz assim: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará. Ou seja, Deus levou eles como cativo, como punição, como um método de ensino, e o próprio Deus diz que os congregará de volta e os guardará como o pastor guarda o seu rebanho. O versículo 11 diz assim:
Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então, aqui é uma promessa de Deus, de que aquele povo que foi levado para o cativeiro e se entristeceu, nós temos textos na Bíblia, Salmo 127, Salmo 136, que diz que o povo ficou triste no cativeiro. O povo não queria mais tocar as suas harpas. E Deus diz assim, a alma de vocês agora vai ser como um jardim regado, e nunca mais vocês andarão tristes. O versículo 12 ele diz assim, então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Então veja como a promessa de Deus agora é uma promessa de livramento. Quando Jeremias dizia, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão levados cativos pelo rei da Babilônia. E o povo não acreditou e a palavra se cumpriu. Mas agora o profeta vem trazendo uma palavra de consolo e de conforto para a alma dos israelitas. O versículo 28 ele diz assim, e será que, como velei sobre eles para arrancar e derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então veja que lindo que é esse capítulo 31 do livro de Jeremias. Porque Deus está trazendo uma promessa agora de restauração. E o versículo 33 diz assim, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui agora a dinâmica da promessa de Deus mudou. Aquela promessa do início do livro que era de punir, de ensinar e de levar como cativos, agora é uma palavra que vem trazer refrigério para a alma desse povo. Porque agora eu os congregarei e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Meus irmãos, as fases da vida nos levam a padecer na alma. Israel passou pela fase do cativeiro e passou pela alma da libertação, pela fase da libertação. E conosco não é diferente. Muitas vezes nós estamos cativos por sentimentos, por emoções. A nossa alma está triste. Nós não queremos cantar, não queremos adorar. Por quê? Porque o nosso coração está dorido. Mas sempre tem também uma palavra de restauração da parte de Deus. E essa palavra nós queremos falar com vocês aqui hoje. A verdade aplicada diz assim, somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Aqui, meus queridos, eu lembrei de uma manutenção. É quando você tem um carro com problema, um celular estraga, e você leva para um especialista para fazer o reparo. Quando o seu carro é de uma determinada marca, você leva na concessionária daquela marca, porque eles entendem de como foi construído aquele carro. Da mesma forma, o seu celular, de acordo com o sistema de operação dele, você leva num especialista. E quando a alma do homem dá problema, o especialista em resolver os problemas da alma do homem é Deus. Porque foi Ele quem fez a alma do homem. Então nós precisamos buscar nele a cura para as feridas que nós temos nas nossas almas. E Ele é aquele que vai vir e trazer a cura para nós. Vai dar aquele arroxo no parafuso ali que vai resolver as nossas questões. E nós precisamos crer nisso. Os objetivos da lição são os seguintes. O primeiro, apontar as diferenças de corpo, alma e espírito. O segundo objetivo, apresentar o projeto de Deus para o ser humano. E o terceiro objetivo, destacar a necessidade de restauração na alma. O texto áureo está no capítulo 31 de Salmos. Aliás, Salmos não é dividido por capítulos, né? O Salmo 31, os versos 2, 5, 7, 9 e 14, que diz assim: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas eu confiei em ti, Senhor.
e disse: Tu és o meu Deus. Nesse texto do Salmo 31, no versículo 7, o salmista diz assim: Porque o Senhor conheceu a minha alma nas angústias. E Deus conhece, irmãos, a nossa alma quando nós estamos angustiados. Ele conhece a nossa alma quando nós estamos regozijando de alegria. Porque Ele sonda o nosso interior, conhece as nossas emoções, as nossas motivações. O salmista diz também: Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Então, muitas vezes, irmãos, as emoções feridas, a alma ferida, ela reflete no corpo, que são chamadas doenças psicossomáticas, que junta fatores da psique e fatores do corpo humano. E aí o homem sofre nessas duas vertentes. Ele sofre tanto na alma quanto no corpo. E essas doenças têm assolado muitas pessoas. Tem sido cada vez maior o número de pessoas que têm sido atingidas por esses problemas de doenças psicossomáticas. E nesse trimestre nós falaremos de assuntos concernentes à cura da alma. E serão abordados nessa lição temas concernentes ao corpo, à alma e ao espírito. No Salmo 107, versos 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Então, meus irmãos, esse texto tem tudo a ver com a nossa revista, que vai tratar nesse trimestre sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E o que aconteceu com o povo quando eles estavam no deserto? Eles ficaram aflitos. E a Bíblia diz que na sua aflição eles clamaram ao Senhor. E Deus enviou a sua palavra e os curou. Então eu quero crer, meus irmãos, que estudando essa revista nesse trimestre, Deus vai curar muitas pessoas. Muitas almas serão restauradas. Muitas almas serão tocadas pelo poder curador do Divino Espírito Santo. E com certeza se regozijarão em um tempo muito próximo. Porque Deus faz assim. A palavra de Deus nos cura e nos livra da morte. O item 1 tem como título Conhecendo a estrutura do ser humano. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós sabemos disso. E a estrutura humana foi criada perfeitamente, mas foi corrompida e tornou-se imperfeita por causa do pecado. Então aquela imagem de Deus que o homem tinha, ele perdeu com a prática do pecado original. E aí ficou deformada. E aí ficou diferente de Deus. O homem não era mais a imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado. Por isso, o ser humano precisa de restauração no corpo, na alma e no espírito. E o nosso Deus é quem faz essa restauração. O nosso Deus é que é o dono da oficina, que nos transforma, que nos restaura. Às vezes a gente entra na oficina todo quebrado, todo arrebentado, e Deus traz a cura para nós. Deus vai lá e faz o que é preciso ser feito, porque Ele sabe como fazer. Existem algumas visões teológicas sobre como funciona a constituição da natureza humana. Uma delas é o monismo. Quem é monista acredita que o ser humano é apenas uma unidade, composta por corpo, alma e espírito, mas esses três são indivisíveis. É apenas uma composição que tem esses três elementos. Tem também a dicotomia. Quem é dicotômico acredita que o ser humano tem um corpo, que é a matéria, e tem a parte que não é corpórea, mas eles chamam de alma ou espírito. Então a palavra alma e espírito são sinônimos para quem acredita no monismo, que seria a parte não corporal do ser humano. E tem a terceira vertente, que é a tricotomia, que acredita que o homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Nós, da Assembleia de Deus, nós somos tricotômicos. Nós acreditamos nessa divisão tricotômica do homem, em corpo, alma e espírito. E por isso nós vamos falar aqui sobre corpo, alma e espírito como três elementos do homem que são divididos, separados um do outro. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui suporte bíblico para acreditar que nós somos formados por corpo, alma e espírito. E sendo assim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito.
e entregar essas 3 instâncias que nos compõem conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte é conosco. Somos nós que precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma e cuidar do nosso espírito. Alimentá-los com aquilo que vai fazê-los crescer e se aproximar de Deus. Porque a responsabilidade é nossa, né? Nós precisamos nos apresentar a Deus irrepreensíveis, no corpo, na alma e no espírito. O item 1.1 tem como título O Espírito Humano. O autor começa dizendo que é imprescindível que o ser humano entenda e saiba que tem um espírito. Então nós precisamos conhecer e saber que nós temos um espírito. E o crente precisa discernir o seu espírito, porque é por meio do espírito que o ser humano tem contato com Deus. Quando Deus quer falar conosco, Ele vem no nosso espírito. O ponto de contato, sabe quando você vai montar um som, tem um fio vermelho e um fio azul? Você coloca vermelho com vermelho, azul com azul. Por quê? Porque são eles que fazem as conexões necessárias. E o que conecta o ser humano com Deus é o espírito que o ser humano tem, que conecta com Deus, que é espírito. Então olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Então a comunicação entre Deus e o homem se dá no espírito, se dá nessa parte que um comunica com o outro. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então essa comunicação, essa via de contato é o espírito do homem. É o espírito do homem que é o ponto de contato com o Senhor. E o autor chega a dizer que o nosso espírito é a sede da habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele está no nosso espírito. Ele se conecta com o nosso espírito. E João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito. E importa que os adoradores que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu estou adorando a Deus, eu estou colocando o meu espírito para funcionar. Eu estou colocando o meu espírito para entrar em contato com o Espírito de Deus. Aí sim eu estou adorando. Mas quando eu apenas levanto as mãos, danço, pulo, pode não ser adoração. Porque a adoração genuína, ela envolve o nosso espírito, que é essa instância mais profunda do ser humano. Essa instância que faz a conexão com Deus. Por isso, meus irmãos, é essencial que mantenhamos nosso espírito totalmente voltados para o Senhor. Paulo diz assim: orem em todo o tempo no Espírito. E nós precisamos estar conectados em Deus o tempo todo. E essa conexão se dá através do Espírito que nós temos em nós. Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então eu preciso me chegar a Deus com um espírito quebrantado. E o que é um espírito quebrantado? É um espírito que não é orgulhoso. Lá em Mateus 5, versículo 3, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse pobre aqui não tem nada a ver com dinheiro. Esse pobre aqui é um espírito que reconhece a grandeza de Deus e que não orgulha em si mesmo. Esse é o espírito que Deus aceita como sacrifício. Esse é o tipo de adoração que nós devemos oferecer ao Senhor. Uma adoração sem orgulho, uma adoração reconhecendo que tudo que nós somos, temos e podemos ser é porque Deus nos fez. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele age primeiramente no espírito do ser humano com o objetivo de transformá-lo novamente à imagem de Deus, trazendo luz às trevas e reconhecendo o quanto precisa de ser redimido e viver em novidade de vida. Isso aqui é como quando um celular dá problema. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem alguns tipos de problema no celular, na televisão, no aparelho de som, que é preciso restaurar a origem. O que a pessoa faz? O técnico vai lá, limpa tudo que tem no seu celular, na sua televisão e no seu computador. Precisa restaurar a origem e coloca ele como se ele estivesse novo. Tira tudo que já existiu naquele celular, naquele computador e ele se torna um aparelho novo. Isso chama-se restaurar a origem. E é isso que Deus faz conosco. Ele vem e instala um sistema novo no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. E faz novas todas as coisas. Então, meus irmãos,
o nosso espírito ele precisa estar voltado para o Senhor continuamente, o tempo todo. O item 1.2 diz, a alma do ser humano. E o autor vem dizendo assim que um dos sentidos da palavra alma é pertencente a esta vida. Equivale à personalidade ou à própria pessoa. Por meio dela tenho consciência de mim mesmo. Então quando eu estou refletindo sobre mim mesmo, eu estou colocando a minha alma para pensar sobre mim. Eu coloco a minha alma para conhecer a mim mesmo. Ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e a alma também está ligada ao mundo material através do corpo. Então ela faz essa conexão de corpo, espírito, alma, ela está ali fazendo esse meio de campo. Porque através da alma eu me conecto com o mundo através do corpo e também me conecto com Deus através do espírito. Algumas áreas da alma são a mente, que quer dizer a sede da alma, o intelecto, os pensamentos, os raciocínios, a memória, estão todos na alma. É a mente funcionando através da alma. Nós temos também a instância da vontade na alma, que é um instrumento para tomar decisões, o poder para escolher. Então, quando você está querendo tomar uma decisão, está muito em dúvida, é a sua alma que está sofrendo. Não é o seu corpo está tranquilo, mas a sua alma está trabalhando, levando você a tomar uma decisão. E nós temos também o campo das emoções, que se localizam na nossa alma. Um instrumento para expressar nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio e etc. Então todos esses sentimentos, essas decisões, esses pensamentos, o nosso intelecto está na nossa alma. E nós precisamos conhecer a nossa alma. E nós podemos controlar as emoções que nós vivemos através da alma. Olha só, o Salmo 42, versículo 5 diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Então nós podemos chegar na nossa alma e falar assim, alma, calma um pouquinho, fica tranquila, vai dar tudo certo, espera em Deus. Nós podemos fazer isso. Salmo 131, versículo 2 e 3 diz assim, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança desmamada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E eu quero indicar para vocês uma canção. Você que está me assistindo aí agora, depois escuta uma canção que se chama Conforto, do grupo Santa Geração. Ela é baseada nesse Salmo 131. Se for possível, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, para você ouvi-la depois. É uma canção linda, que diz muito a respeito desse salmo. É um salmo de apenas 3 versículos. A nossa alma tem um cuidador que não falha. A nossa alma precisa de cuidados, meus irmãos. A nossa alma, se depender de nós, ela vai só padecer. É por isso que Deus vem e intervém na nossa alma através da palavra dele. Olha só o que diz 1 Pedro 2,25. O apóstolo diz assim, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então Jesus, meus queridos, ele é o pastor das nossas almas. Ele é o nosso pastor. Nós nos convertemos a ele, agora a nossa alma está entregue a ele. E toda a nossa ansiedade, nossas preocupações, nós podemos lançar sobre ele. Porque nós temos agora um pastor das nossas almas. Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, o versículo de número 3 diz assim, ele refrigera a minha alma. Então esse pastor, ele refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça. Esses dias nós temos vivido muito calor, um calor triste de suportar. E alguns estudos dizem que são alguns dos dias mais quentes no estado de Goiás. Mas sabe quando você está assim naquele sol, às vezes você está andando na 24 de outubro, na Anhanguera, aí você entra numa loja assim que está com ar-condicionado assim, na temperatura excelente, a sua alma é refrigerada. E é assim que Deus faz conosco. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele refrigera a minha alma. Deus refrigera a minha alma. E o Salmo 107, versículo 9 diz assim, pois Deus fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós entregamos a nossa alma, e é esse Deus que é o nosso pastor. Então quando a nossa alma estiver inquieta, nós podemos sim clamar ao Senhor, falar, Deus, aquieta minha alma aqui, me ajuda a me aquietar, a esperar no Senhor.
a crer que a solução dos meus problemas vem de Ti. E assim, irmãos, nós podemos prosseguir, né? Um mês a mais, um ano a mais, na presença de Deus. O item 1.3 fala o corpo humano. Então nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o corpo. O corpo é descrito nas Escrituras como casa ou tabernáculo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E como um templo, ou seja, um lugar consagrado pela presença de Deus. Ao aceitar Jesus como Salvador, o corpo da pessoa se torna templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20 diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo não pertence a nós, o nosso corpo pertence a Deus. Por isso nós precisamos colocar o nosso corpo para glorificar a Deus. É por meio do nosso corpo que nós nos expressamos no mundo material, através dos nossos sentidos, quais sejam a audição, a fala, o olfato, o tato e a visão. É por meio dos nossos membros que nós nos contactamos com o mundo. E nós precisamos oferecer esses nossos membros a Deus. Colossenses 3:5 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então toda a nossa natureza terrena, irmãos, que nós herdamos de Adão, ela está no nosso corpo. E o nosso corpo não se converte nunca. Os desejos da carne, as obras da carne sempre vão tentar atrair o nosso corpo. É por isso que nós precisamos sempre mantermos-nos na presença de Deus. Gálatas, capítulo 2, versos 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo. O lugar do nosso corpo é na cruz, irmãos. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus queridos, esse corpo que nós temos aqui, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, ele é pó, e ao pó voltará. Então, o melhor que nós podemos fazer com este nosso corpo é oferecê-lo a Deus, porque Deus nos quer integralmente. Como sendo nosso Criador, Ele quer que a nossa alma e nosso espírito e o nosso corpo sejam oferecidos a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus irmãos, não tem dúvida aqui de que o nosso corpo pertence a Deus. E nós precisamos nos consagrar sempre a Ele. Que o nosso corpo seja um lugar de habitação do Espírito Santo. O item 2 tem como título Obra-prima da criação. O ser humano é uma criação diferente das demais. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse assim: haja e houve. Haja luz e houve luz. Haja relva no campo e houve relva no campo. Haja peixes no mar e houve peixes no mar. Mas com o homem foi diferente, meus irmãos. Com o homem, Deus foi lá e o fez com as próprias mãos. E depois de tê-lo feito do barro, Ele soprou no homem o fôlego de vida. Então o homem é diferente de todos os outros seres vivos na terra. É a obra-prima da criação de Deus. Então, meus queridos, Deus criou o homem para ter um relacionamento, uma comunhão com Ele. E era assim no jardim. Deus todos os dias visitava Adão e Eva para se relacionar com eles. E o ser humano é um ser racional, volitivo e emocional. Ou seja, nós temos o intelecto, nós pensamos, nós temos vontade e decisão, e nós temos emoções. E por isso Deus precisa ter o domínio sobre todas essas áreas da nossa vida. O item 2.1 diz: um lugar apropriado para a nossa habitação. Para o homem habitar, Deus criou o universo de forma perfeita, contendo tudo que o homem precisa para viver enquanto estiver neste corpo. Gênesis capítulo 1, 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
domine sobre tudo. Então Deus deu o domínio da terra para o homem. Deus criou a terra para o homem habitar nela. Tudo que nós precisamos tem aqui, irmãos, nossos alimentos, né, a água que a gente tanto precisa, Deus deixou tudo para nós. E nós precisamos reconhecer isso, esse cuidado de Deus. O item 2.2, o propósito de Deus levou em conta o erro humano. Deus deu o livre-arbítrio ao homem, desejando que o ser humano desenvolvesse um relacionamento com o seu Criador. Mas Adão escolheu descumprir a ordem de Deus. Mas ele já estava preparado e não foi pego de surpresa pelo erro que Adão cometeu. Apocalipse 13, versículo 8, diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já imaginava, né? Deus já estava preparado para o erro do homem, porque ele já tinha designado a forma de redimir o homem. E mesmo com o erro de Adão, meus queridos, o amor de Deus permaneceu, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor providenciou túnicas de peles e os vestiu. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. O amor de Deus permanece por nós, irmãos, independente da fase que nós estamos vivendo, independente do que aconteça conosco, do que nós façamos, o amor de Deus sempre vai estar na nossa vida. O item 2.3 fala sobre a bondade divina. A escolha errada de Adão e Eva no Éden maculou e distorceu a imagem da humanidade perante Deus. Mas a boa notícia é que, mesmo não percebendo o arrependimento de Adão e Eva, Deus desceu ao jardim à procura deles. E não os destruiu, mas cobriu as suas vergonhas. Se Deus quisesse, irmãos, Ele podia destruir Adão e Eva, mas Ele teve misericórdia. Deus cuidou deles mesmo assim. E Deus sempre demonstrou sua bondade. Nós podemos ver em toda a Escritura que a bondade de Deus sempre foi visível na vida dos homens e das mulheres. Desde a libertação do Egito, o cuidado no deserto, os livramentos dos inimigos no tempo dos juízes, a libertação do cativeiro babilônico, enviar Jesus para nos redimir, isso tudo é a bondade de Deus. É a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E o Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Se nós provarmos, irmãos, nós vamos ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. E o item 3 fala sobre o quadro atual da alma do homem. A cada geração, a alma humana tem sido muito afetada pelo frenesi da vida moderna. Muitas síndromes, transtornos psíquicos, ansiedade e depressão têm alcançado a humanidade. E nós somos testemunhas disso, irmãos, que o número de pessoas que estão com ansiedade, depressão, estresse tem multiplicado cada vez mais. E a melhor resposta para a nossa alma é o Senhor. Não existe outro remédio. Salmo 63, versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. O cenário que nós vivemos atualmente, irmãos, não é favorável para os crentes. As coisas que acontecem, né, os movimentos que têm sucedido por aí, não são favoráveis. E o salmista diz assim: todo o meu ser, ou seja, todo o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, anseia por Ti, ó Deus, numa terra exausta, seca e sem água. Então nós precisamos nos voltar para Deus sempre, pedindo o socorro dEle, o cuidado dEle, a proteção dEle sobre as nossas vidas. Amém? O item 3.1 diz: a alma humana em colapso total. Milhares de pessoas em todo o mundo têm procurado a psiquiatria e a terapia psicológica, tentando aliviar os males mentais e espirituais dos quais padecem. A nossa sociedade, irmãos, está enferma. Ela precisa de cura. E a previsão dos profissionais de medicina, psicologia, sociologia e psiquiatria é de que essa necessidade aumentará cada vez mais neste século. Então a tendência é piorar. A tendência é o número das pessoas que sofrem dessas doenças aumentar cada vez mais e encher os consultórios. Mas em Deus nós temos uma resposta positiva. O Salmo 42, versículos 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por Ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Então, o que vai nos saciar nesse mundo, irmãos? É a presença de Deus. Essa sede que a nossa alma sente, ela só pode ser saciada por Deus. Não é por nada que está no mundo. Uma psicoterapia pode te ajudar a se localizar no mundo, mas a cura plena e perfeita vem de Deus, porque somente Ele pode ir lá e trazer essa cura para nós. O item 3.2 tem como título: é preciso fazer uma autoanálise. Até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações e até que estejamos livres da obscuridade, da falta de significado, não poderemos ter paz em nossa alma e em nossos corações. Então o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos entender como nós estamos vivendo, para que a partir desse diagnóstico nós possamos tomar as atitudes necessárias para melhorar a nossa vida. Cristo, que é a nossa paz, nos providenciou recursos para combatermos os inimigos da paz. Então, Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que Cristo é a nossa paz. E é nessa paz que nós precisamos buscar os recursos. E quais são os recursos? Para as nossas limitações, nós podemos responder: tudo é possível ao que crê. Nós todos somos limitados, mas com Deus nós podemos todas as coisas. Para a nossa escravidão da culpa, nós podemos responder: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 33. Então, hoje em dia, as pessoas já não têm mais raízes, os relacionamentos não são mais estáveis. A insatisfação e a violência se manifestam o tempo todo. As pessoas são coisificadas e as relações virtuais deixam um vazio na alma, pois geralmente aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Então nós precisamos cuidar, irmãos, dos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender quando nós estamos mal, para buscar o socorro em Deus. Porque se eu não reconhecer que eu estou mal, a minha tendência é piorar. Mas quando eu reconheço que eu estou mal e busco em Deus a solução dos meus problemas, com certeza Ele vai me dar o socorro, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Então faça uma sondagem da sua alma, faça uma autoanálise de como está a sua vida agora. Entenda-se e busque o socorro de Deus para resolver as questões que são cabíveis a você, porque Ele é a resposta definitiva. E o item 3.3 tem como título: não somos autossuficientes para vencer. Ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos de Deus. Assim como o povo no deserto não conseguiria subsistir sem Deus, nós também não podemos. Quando os hebreus foram picados por serpentes incandescentes, Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze e todos que olhavam para ela eram curados na hora e não sofriam os efeitos do veneno da serpente. E essa serpente de bronze, irmãos, é um tipo de Jesus, lá no Antigo Testamento. Hoje, da mesma forma que aquela serpente foi levantada no deserto, Jesus foi levantado na cruz, para proporcionar redenção e trazer a cura para o veneno do pecado. Então, meus queridos, muitas vezes as nossas aflições podem ser oriundas de pecado. Lá no Salmo 32, o rei Davi, depois de reconhecer o seu pecado, ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram e a minha alma tornou-se em sequidão. Então, muitas vezes a nossa alma pode estar afadigada e triste por causa do pecado não confessado. Então, procure a Deus, procure seu pastor, resolva suas questões espirituais, e isso pode ser um refrigério muito grande para a sua alma. João capítulo 12, versículo 32 diz assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. É Jesus lembrando lá daquela serpente que Moisés levantou no deserto, que trouxe cura para o veneno da serpente incandescente. Jesus levantado na cruz, ele traz cura para nós também, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós jamais seríamos curados, irmãos, na nossa alma sem a palavra de Deus. Não há nada que eu possa fazer, ninguém é autossuficiente. Nós precisamos da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. A fé vem pelo ouvir a palavra.
E é essa fé que nos leva para mais perto de Deus, trazendo a cura que nós precisamos. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meus queridos, às vezes você pensa que está tudo bem, aí você começa a ler a palavra e fala assim: opa, eu preciso melhorar nisso aqui, ó. Isso aqui não estou bem. Nesse ponto eu não estou bem, eu preciso melhorar. O que é isso, irmãos? É a palavra de Deus cortando lá na divisão da sua alma e do seu espírito e trazendo ao seu entendimento que em alguma área da sua vida você precisa melhorar. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos da palavra de Deus para nos instruir e nos curar o tempo todo. João 15, versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não somos autossuficientes, irmãos. Nós precisamos de Jesus para fazer qualquer coisa. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, peça o auxílio de Deus. Fala: Senhor, me ajude. Segura na minha mão aqui e venha comigo. Porque eu não sou autossuficiente. Eu preciso de Ti. Amém? E para concluir, eu quero apenas dizer que o amor de Deus pode restaurar o ser humano em toda a sua plenitude. O amor de Deus nos restaura, irmãos, na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Basta nós buscarmos o socorro dele, basta nós nos envolvermos no amor dele para sermos restaurados, para sermos renovados e para sermos salvos e perdoados de todos os nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe você, né? Sempre assista às aulas, sempre indique para um amigo, para um parente. Fala assim: olha, nós temos aulas maravilhosas sobre a cura da alma, sobre a palavra de Deus operando em favor do homem. Indique, curta e passe para frente essa mensagem, amém? Que Deus abençoe você e até a próxima.